Antiga. Memórias de um tempo de simplicidade e devoção. Dileto ouvinte. Temos hoje um importante anúncio a fazer. Quando as mágoas e tristezas Aqui é o Web Rádio Pavio que Fumega, desta que com imensa honra e satisfação apresenta-lhe o programa Igreja Antiga, resgatando as raízes da nossa fé. Sintonize conosco e embarque nesta jornada de lembranças e ensinamentos que nos conectam à pureza e à fé de outros tempos. Fique conosco e revivamos juntos os valores que edificam o espírito e confortam a alma. Bem-vindos ao programa Igreja Antiga, um espaço dedicado à memória e à história da nossa igreja. No episódio de estreia, vamos reviver um marco histórico, o primeiro programa Vozes das Assembleias de Deus, transmitido em 2 de janeiro de 1955 pela Rádio Copacabana, no Rio de Janeiro. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo, explorando o registro que marcaram a atuação da igreja no Brasil e ajudaram a moldar nossa fé. Mas antes de contar a história do primeiro programa de rádio das Assembleias de Deus no Brasil, vamos dar início ao programa Igreja Antiga com um verdadeiro clássico do repertório evangélico. Frederico Lehmann, que viveu entre 1868 e 1953, nascido em Mecklenburg, na Alemanha, compôs em 1917, na cidade de Pasadena, na Califórnia, o belíssimo hino Sublime Amor. Posteriormente, essa obra foi traduzida para o português e se tornou um marco na música cristã. Agora, vamos apreciar a interpretação desse hino na voz de Edgar Martins, gravada nos anos 50. Ao pecador em aflição
Em 1955, a Assembleia de Deus deu um grande passo para levar o Evangelho a ainda mais corações. Pela primeira vez, a mensagem pentecostal ecoava pelas ondas do rádio, atravessando fronteiras e alcançando lares de todo o Brasil. Esse programa inaugural contou com a participação de figuras ilustres da nossa história, como os missionários Laurence Onson e Nils Nelson, além do pastor Paulo Leivas Macalão e do saudoso pastor José Pimentel de Carvalho. Juntos, eles deram início a um legado de evangelismo que segue vivo até hoje. Agora vamos ouvir a abertura desse histórico programa apresentado pelo pastor Cícero Canuto de Lima, primeiro presidente da CGADB, Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Brasil. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil, e aos irmãos das Assembleias de Deus, saudamos com a paz do Senhor. Conforme anunciamos, damos início hoje, dia 2 de janeiro, ao programa A Voz Evangélica das Assembleias de Deus, para cujo êxito pedimos as orações dos amados irmãos. É nosso desejo que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Para a leitura da Palavra de Deus, o pastor Nils Nelson, do Rio de Janeiro, São Cristóvão. E em seguida também fará a oração inaugural. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso bendito Deus, nosso Pai Celestial, louvamos teu santo nome por este momento aqui na tua presença e que nós possamos, neste momento, começar pelo rádio, anunciar a tua santa e gloriosa palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre este serviço, sobre este programa, sobre todos que vão cantar ou tocar, e o nosso irmão também, pastor, que vai anunciar a tua santa palavra. Permite que a tua voz possa chegar aos muitos corações deste Amazonas até Rio Grande do Sul. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em seguida, o pastor José Pimentel de Carvalho fez a leitura do histórico da Assembleia de Deus no Brasil. Agora o pastor José Pimentel de Carvalho vai apresentar um histórico da obra pentecostal no Brasil. Certamente é do interesse do Rádio 20 saber algo do movimento que patrocina esse programa que hoje se inicia. No mês de novembro de 1910, chegavam à cidade de Belém, estado do Pará, os dois missionários pentecostais, Daniel Bergen e Gunnar Wingren, quais, ardendo de zelo pela salvação dos pecadores, deixaram emprego, conforto e promissor futuro para obedecerem à vontade de Deus. No dia 18 de junho de 1911, organizou-se a primeira Assembleia de Deus no Brasil, na mesma cidade de Belém do Pará. Como resultado da consagração a uma causa tão nobre e santa, hoje as Assembleias de Deus é um dos grupos evangélicos mais numeroso do Brasil. Durante esses anos, o vulto desta obra continua crescendo dia a dia, penetrando em todas as camadas sociais e em todas as regiões do imenso Brasil. Atualmente, as Assembleias de Deus no Brasil são mais de 1.200 igrejas, sendo quase todas seu templo próprio, havendo ainda cerca de 2.200 congregações agregadas. O número de membros ultrapassa a casa de 250 mil. Por essas bênçãos e progresso inédito, damos graças a Deus, sabendo que é dele que vêm todas as coisas. Amém. Acabamos de ouvir um histórico que, embora resumido, nos dá uma ideia da grandiosa obra que Deus tem feito por intermédio das Assembleias de Deus.
somos mais de 250 mil membros em comunhão. Louvado seja Deus. E esperamos, entretanto, que o Senhor Jesus continue a salvar os brasileiros, libertando-os da escravidão do pecado. O que estamos ouvindo não é apenas áudio antigo, é uma herança viva. Esse programa foi um divisor de águas, não apenas para a Assembleia de Deus, mas para o evangelismo cristão no Brasil. A ousadia de usar o rádio como ferramenta de evangelização inspirou outras igrejas e fez com que o evangelho chegasse onde antes era impossível. Homens como Lawrence Onson, Nils Nelson, Paulo Leivas Macalão, José Pimentel de Carvalho e Cícero Canuto de Lima foram instrumentos nas mãos de Deus para que isso acontecesse. Eles entenderam a urgência do Ide de Jesus. E nós também, aqui na Rádio Pavio que Fumega, somos chamados a continuar essa missão. Nesse programa inaugural das Assembleias de Deus em Rádio, coube ao missionário Lawrence Onson trazer a mensagem que ouviremos agora. Rádio Pavio que Fumega. Vamos ouvir agora a palavra de Deus pelo pastor Lourenço Olson, que tomará para tema Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos no início de um ano novo. Um versículo bíblico bem apropriado para os dias agitados que atravessamos é esse da Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sem dúvida, o ano findo foi um ano de grandes transtornos mundiais. Guerra fria e tensão entre o Ocidente e o Oriente. Horríveis inundações e terremotos ceifaram muitos milhares de vidas em diversas partes do globo. Em toda parte há receio e temor ante a expectativa de uma terceira guerra mundial. Parece que nada alcançou a estabilidade e a paz. Que terá para nós o ano que se inicia? Será para melhor ou para pior? Esta situação faz-me lembrar do caso de certo homem que se perdera no mato e por 3 ou 4 dias andou sem rumo, passando fome e sede. Finalmente descobriu uma humilde cabana onde achou pouso e alimentação. Deitou-se, exausto da experiência. Quando acordou, o sol já estava atrás da montanha. Não conhecendo as direções, ficou perplexo e teve que perguntar se o reflexo do sol sobre as montanhas era aurora ou crepúsculo, manhã ou tardinha. Assim muitos perguntam se podem esperar um dia de oportunidade ou uma noite de treva. No meio de tanta incerteza, dúvida e apreensão, é bom saber que há um que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo, vencedor da morte, do inferno e de Satanás. Aquele que disse, eis que sou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É Ele a rocha secular em que está alicerçada a fé do povo de Deus. É Ele em quem temos certeza e segurança. Só com Ele fica satisfeita a alma e tranquilo o espírito do homem. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios de então, disse, pois resolvi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eis a mensagem para vós, prezados radiovintes, neste primeiro programa da Voz Evangélica das Assembleias de Deus, Jesus Cristo e este crucificado. Este Jesus que morreu no Gólgota para a vossa redenção, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Falando a certo homem religioso que vinha conferenciar com ele a respeito da vida eterna, disse Jesus, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Amigo, ouve bem, aqui está o segredo de confiança no futuro e poder para o presente. Está ligado com Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu. Quem tem a Cristo não anda mais assustado diante da expectativa sombria da morte. Não vive mais à mercê das suas paixões e cobiças carnais. Pois Jesus é Jesus de poder, de vitória. Aleluia. De certo, o ouvinte tem refletido sobre a entrada do ano novo. Sente-se cansado e oprimido pelo pecado, fatigado pela luta de cada dia, assombrado pelo espectro da morte. Certamente já procurou os ritos e cerimônias da sua preferência. Talvez haja resolvido intimamente viver o ano novo de outro modo, isto é, uma vida mais digna.
As boas resoluções nessa época não faltam. Um resolve deixar este ou aquele vício, como sejam o álcool, a impureza, os jogos, narcóticos, etc. Não resta dúvida que as intenções são boas. Entretanto, logo se esquece do compromisso que fez. Isto é, apenas o iniciou. A salvação não consiste em só iniciar outra página em branco. Que fazer das folhas manchadas do livro do ano passado e do retrasado e dos muitos anos da vida? Quem limpará estas nódoas? Há poucos dias li no jornal acerca de certa moça que, sentindo-se mal, saiu da fábrica onde era empregada para ir à farmácia comprar um remédio qualquer para aliviar o mal-estar. Por grande infelicidade, o farmacêutico errou e deu à inditosa moça uma dose mortal de veneno para ratos. Em caminho para casa, a moça caiu na rua e veio a falecer. Toda a boa intenção, tanto dela como do farmacêutico, não sustaram o efeito da morte. Também, caro ouvinte, todas as boas intenções e resoluções em si nada valem diante de Deus. Necessário é aceitar a salvação pelo caminho prescrito por Deus e não confiar na justiça própria. Ou pode ser que o ouvinte seja completamente indiferente ao seu estado espiritual diante de Deus. Seu tempo é tomado com outras coisas, esforço para ganhar dinheiro, educar seus filhos, alcançar certa posição no mundo político, financeiro, social, escolástico. Saiba, porém, que o seu indiferentismo, a chamada insistente de Cristo, será sua própria condenação. Disse o Mestre que aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Que daria um homem em troca de sua vida? Deus permita que esta voz evangélica seja a voz de Deus em tua alma para fazer-te refletir sobre onde passarás a eternidade e, por fim, aceitar o único Salvador, Jesus Cristo. Até mesmo o homem mais religioso, o homem mais religioso que houver, se não tiver experimentado o novo nascimento, tal como Jesus falou a Nicodemos, o homem religioso a quem me referi no início desta preleção, não deve pensar que só por ser religioso está preparado ir para o céu. O caminho é um só para todos, isto é, ser regenerado pelo poder do Espírito Santo, ser regenerado intimamente, pois é isto que significa nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, passar por uma transformação radical que faz dele um alegre crente em Jesus Cristo. Pergunto agora, o amigo ouvinte não gostaria de iniciar o ano novo vivendo esta experiência tão gloriosa? De certo que sim. Este Jesus de quem estou falando é o mesmo em poder. Aquele que outrora expulsou 7 demônios de Maria Madalena, tornou honesto o ambicioso coletor Zaqueu, transformou em apóstolo o perseguidor Saulo de Tarso. Obras semelhantes ele tem feito em milhões de outras vidas nos tempos modernos, pois ele ainda tem poder. Graças a Deus, o mesmo que abriu os olhos ao cego Bartimeu, ressuscitou a filha de Jairo, desobstruiu os ouvidos do surdo, soltou a língua do mudo e firmou as pernas do paralítico, ainda tem poder. Este poder jamais diminuiu. O apóstolo da gente disse: ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um Jesus de poder. Aleluia! Em toda parte do mundo esse poder está sendo derramado. Grandes avivamentos se realizam. Muitos recebem cura física dos seus males e salvação para as suas almas. Amigo, creia nesse Jesus de poder. Jesus é o mesmo também em amor. Aquele que enxugou as lágrimas da viúva de Naim, restituindo-lhe o filho, e cuidou da sua mãe quando era crucificado, ainda vos ama. Pois assim amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Tu, meu amigo ouvinte, caso te percas nas chamas eternas, não podes dizer que ninguém te amou, pois Jesus te ama e quer te salvar. Seu propósito é este, o mesmo de então, salvar o pecador dos seus pecados. Não há outra forma de ser salvos a não ser entregar-se hoje a Cristo, pedindo diretamente a Ele perdão dos seus pecados. Não deixes a decisão para outro dia, pois pode acontecer que não tenha outra oportunidade. No estado de Minas Gerais havia uma certa moça, casada de 4 meses e conhecida como a moça mais bonita da localidade. Uma senhora crente falou-lhe do Evangelho e convidou a se entregar a Jesus. A resposta que sempre obteve foi: mais tarde, outro dia. A senhora crente avisava aquela moça de que rejeitar a salvação era perigoso e alguma coisa poderia acontecer. Mas que podia acontecer? Responde a linda moça. Sou muito nova ainda. Desta maneira foi deixando para outra ocasião, até que certa noite, quando caiu uma tromba de água, a enchente que resultou levou diversas casas, inclusive a da jovem. O marido conseguiu sair pela janela e, quando ia segurar a mão da esposa, a parede caiu. Ela foi arrastada pela correnteza da água, agarrada numa tábua, gritava: me acorde, me acorde, me acorde, me acorde. A voz diminuía até desaparecer na escuridão da noite. Nada pôde fazer o marido. Foi tarde e ela pereceu. Por isso, prezado ouvinte, aceita hoje Cristo por teu Salvador, antes que aconteça uma coisa contigo. Esse Jesus, Jesus de poder, de amor, de boa vontade, está de braços abertos. Esse Jesus, que eu mesmo ontem, hoje e para sempre, aceito agora mesmo. Enquanto nós aqui no estúdio oramos, faz tu mesmo, falando com Ele, e Ele te ouvirá. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus pela mensagem que acabamos de ouvir. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo para salvar, para curar as enfermidades e batizar com o Espírito Santo. Após a mensagem, o pastor Paulo Leivas Macalão, compositor de hinos da harpa cristã e fundador da Assembleia de Deus em Madureira, Rio de Janeiro, fez a oração. Ó Deus amado, Pai de nosso Cristo, graças e damos que a Tua palavra tem sido irradiada essa noite através de todo o Brasil. Abençoa as palavras que possam penetrar nos corações dos rádios ouvintes, Senhor. Tem misericórdia dos que perecem, que não te conhecem. Abre, Senhor, ilumina-os com a luz divina do Espírito Santo. Abre seus corações, Senhor, que eles possam crer no Teu Santo Evangelho. Abençoa, Pai, com as santas palavras. Nós te pedimos, em nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ao ouvirmos esse marco histórico, somos lembrados de que Deus usa os meios mais simples e também os mais avançados para cumprir seus propósitos. Que possamos continuar a ser instrumentos em suas mãos, assim como aqueles que vieram antes de nós. O programa Vozes das Assembleias de Deus é um testemunho vivo de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nosso programa inaugural, teremos a participação de um ícone do cancioneiro evangélico no Brasil, o cantor Antônio Bicudo. Paulistano, nascido em 1940, Antônio Bicudo iniciou sua carreira nos anos 60 gravando hinos cristãos, com influência do gospel negro americano, jazz e blues, destacadas em músicas como Às Vezes Me Sinto Qual Criança Sem Mãe, que vamos ouvir agora. Rádio Pavio que Fumega. A rádio para quem tem saudades de Sião. Às vezes me sinto só, tão só, sem ninguém.
tão só sem ninguém. Às vezes me sinto qual um preso, um réu. Às vezes me sinto qual criança sem mãe. Ó meu Senhor, vem me amparar, vem me ajudar. As lutas que às vezes me sinto só. Só? Só. Só como? Sem ninguém, como um órfão, um preso sem visitas, um peregrino sem rumo, um abandonado. E o que tu fazes quando estás assim? Corro aos pés de Cristo e clamo. Bicudo? E ele te ouve quando clamas? Sem dúvida, imediatamente, Ele é meu Salvador. Acabamos de ouvir Às vezes me sinto qual criança sem mãe, na voz do cantor Antônio Bicudo, que era membro da Assembleia de Deus no Ministério do Belém, na capital paulista, e descansa no Senhor desde 2004, quando estava com 64 anos. Rádio Pavio que Fumega. A rádio para quem tem saudades de Sião. Agradecemos por nos acompanhar nesse programa inaugural Igreja Antiga e que essas memórias inspirem sua fé e renove seu compromisso com o Senhor. Nos vemos no próximo programa. Agradecemos de coração, dileto ouvinte, pela sua companhia no programa Igreja Antiga, resgatando as raízes da nossa fé. Que essas lembranças fortaleçam sua fé e lhe tragam esperança. Voltaremos em breve com mais recordações e ensinamentos. Até lá, fique com a programação da Rádio Pavio que Fumega, sempre ao seu lado, levando conforto e esperança. Uma boa noite e até o próximo encontro, se Deus quiser.